no Congresso, o PT, e segundo Caio Junqueira na CNN, está articulando o impeachment do ministro Dias Toffoli com a oposição, fazer um acordão, como se chama na política, e esse acordo que está sendo construído passaria pela seguinte coisa: impeachment o Toffoli, a oposição aprova o Jorge Messias, que é o indicado, que vai ser o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal, e em troca ganharia o direito de indicar alguém para a vaga do Dias Toffoli. Toda essa coisa estaria sendo costurada um acordo que para mim faz ainda pouco sentido, porque eu não vejo o presidente da República abrindo mão de dispor da indicação de 2 vagas para o Supremo. E outra coisa, se Lula gostou, a oposição adorou. André Mendonça é um nome, até pela atuação dele com relação ao caso do INSS, ele é o relator também do processo do INSS. A oposição é bastante alinhada com ele, é só você assistir a CPMI do INSS que é possível constatar diversos elogios, críticas muito pontuais com relação a processos, a envio de informações, mas de forma bem resumida e até críticas respeitosas com relação à atuação de André Mendonça. Agora, é inevitável que ele não é um dos mais queridos dentro do Supremo Tribunal Federal, tanto inclusive que hoje começou a circular uma discussão que ele teve com o próprio Dias Toffoli em novembro do ano passado, uma discussão durante uma votação onde ele comenta o voto de Dias Toffoli. Dias Toffoli disse que não votou daquela forma, aí ele vai e lê a transcrição, aí Dias Toffoli fica sem reação e tal. Mas assim, é visível o desconforto que alguns ministros têm com André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, ainda falando sobre as investigações, a Polícia Federal prepara um relatório sobre menções ao ministro Alexandre de Moraes em mensagens encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material será enviado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Assim como no caso de Dias Toffoli, o documento será uma, abre aspas, informação de polícia judiciária, fecha aspas, e não pede afastamento ou suspeição. O objetivo apenas é relatar os dados identificados nas mensagens analisadas pela investigação. Segundo apurações, Moraes esteve pelo menos 2 vezes na casa de Vorcaro, em Brasília. Em uma dessas ocasiões, houve um contato rápido com o então presidente do BRB. O ministro negou ter participado da reunião na mesma época. A esposa de Moraes mantinha um contrato de consultoria com o Banco Master, enquanto o empresário tentava viabilizar a venda da instituição ao Banco Público do Distrito Federal. O que chama a atenção no trabalho da PF é que o Andrei Rodrigues, o diretor-geral da PF, ele ligou para o ministro Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, disse dispor de um material baseado no que se foi catalogado do telefone do Daniel Vorcaro. E como Enio acabou de ler, a PF ela não tem poder para arguir suspeição de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem tem é a PGR. Ele ligou para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e apenas comunicou que estava indo entregar o material ao presidente do Supremo. Mas não, isso para mim foi muito relevante, não forneceu cópia do material para a PGR. Aí é bom a gente trazer de volta aqui uma coisa que durante a reunião dos ministros do Supremo Tribunal Federal houve críticas ao trabalho da PF. Moraes se queixou que a PF não poderia investigar ministros do Supremo Tribunal Federal porque essa prerrogativa é da PGR. Mas o diretor da PF apenas comunicou o PGR e não deu cópia do material. É uma crise de confiança instalada entre o Supremo Tribunal Federal, entre a PGR e entre a PF. Quem vai resolver isso? Dinarte, ele não só, Alexandre de Moraes chegou a alertar Dias Toffoli, tá aqui com o trecho, num determinado momento de sua fala, Alexandre de Moraes afirmou que havia alertado Andrei Rodrigues diretamente, Rodrigues, que é o diretor da PF. O diretor-geral da Polícia Federal. Se houvesse um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar uma nulidade no caso.
Moraes disse ser amigo de Andrei Rodrigues, mas que seu voto seria a favor de Toffoli. O ministro falou em defesa da institucionalidade, que a PF fez um papel sujo e que se houver uma investigação, era tudo nulo. Esse trecho aí tá no Poder 360, tá no Poder, né? 360 tá no Poder também. 360. Olha só, eu tô vendo a coluna da Malu Gaspar, ela tá dizendo o seguinte: saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes também é citado no material apreendido pela PF e deve ser alvo de outro relatório. Ela nessa coluna, ela diz o seguinte: a equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador Master, apreendido pela Polícia Federal, inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Ela faz uma referência. Desculpa, as conversas entre eles dois, entre Moraes e Vorcaro, citam pagamentos à esposa do Moraes, é isso? O que ela coloca aqui? A equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com um banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador, o Master, apreendido pela PF, inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, já acumula 26 pedidos de impeachment no Senado. A pressão aumentou após a divulgação de informações sobre a relação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, citado em relatório da Polícia Federal. Do Rio Grande do Norte, um senador e 3 deputados federais assinaram, até o momento, o pedido mais recente, que foi protocolado ontem. No Senado, a assinatura foi de Stevenson Valentim e na Câmara assinaram os deputados General Girão, Carla Dixon e Sargento Gonçalves. Vale lembrar que para o processo avançar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, precisa decidir se encaminha o pedido. Um eventual afastamento de Dias Toffoli depende da aprovação de pelo menos 54 dos 81 senadores. O Davi Alcolumbre tem um interesse nesse afastamento do Dias Toffoli, né? Porque, como todo mundo sabe aqui, o candidato dele, a vaga que hoje vai ser do Messias, né? A vaga do Messias, porque a vaga vai ser do Messias, né? Pelo menos Lula já reiterou isso, que a vaga vai ser do Messias. Uma outra vaga, fatalmente, seria pro candidato, Rodrigo Pacheco. Pacheco. Mas eu desconfio, Enio, nesse ponto eu discordo. Eu desconfio que o Alcolumbre preferiria o Toffoli na relatoria do caso Master, porque o caso Master pega o Alcolumbre. Ele estava se queixando para os ministros do Supremo de que a PF estava muito atrevida, porque a PF estava fazendo o trabalho dela. E o trabalho da PF recentemente foi uma operação que mirou os envolvidos nos aportes que a Previdência do Amapá fez no Banco Master. E quem indicou o cara da Prévia Amapá, eu acho, foi o Davi Alcolumbre. Com o Toffoli controlando esse caso, para ele era muito melhor. Eu sei, mas a essa altura do campeonato, o Toffoli não tem mais controle nenhum. De nada. Nada. Hoje o relator é Mendonça. E se realmente houver esse acordo, como o Dinarte trouxe aqui, um acordo entre oposição e situação para retirar Dias Toffoli, e talvez até esse acordo, eventualmente, poderia ter até apoio de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para ajudar a estancar a crise institucional, sem dúvida nenhuma ele vai acontecer. E aí é aquele negócio, né? Acaba um ajudando o outro, né? Rodrigo Pacheco seria uma figura do Senado dentro do Supremo Tribunal Federal. E só acrescentando uma informação aí, não está a assinatura de Rogério Marinho, mas ontem na coletiva de imprensa do Partido Novo, quando foi apresentado esse novo pedido de impeachment contra Dias Toffoli, eles citaram que não tinha sido assinado, mas tinha um apoio de Rogério Marinho, que era o líder da oposição no Congresso. A coluna do Merval Pereira hoje no Globo é muito dura, né? E a coluna diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal não pode proteger Toffoli. Ele diz: a prioridade do Supremo não pode ser agradar o ministro e ter compaixão por ele. Parece que a decisão de tirá-lo do processo foi mais para abafar o caso do que para aprofundar a investigação. Até porque o modo como isso foi feito
o Supremo vai criando normas pela prática, assim, sem constar em regimento. O Toffoli deixou esse caso, mais uma vez, de uma maneira que não existe. Ou você se diz suspeito, olha, questão de foro íntimo, eu quero... Ou você tem a suspeição arguida, ou você se declara impedido por foro íntimo. Só tinha isso. Me parece que pelo diálogo transcrito no Poder 360 hoje, que eu li, me parece que o argumento que foi decisivo para esse suposto acordo, para Toffoli deixar a relatoria, foi um argumento do Dino, né? Que é um amigo, irmão de Toffoli, uma pessoa de absoluta confiança de Toffoli, disse que votaria com Toffoli, mas aí buscou esse meio termo aí, né? Teve uma situação dos 8, né? Eram 8 que eram contra o afastamento e 2, Carmen Lúcia e Edson Fachin, que eram favoráveis. Carmen Lúcia porque os taxistas, segundo ela, né, se queixam muito do Supremo. Estava preocupado com o constrangimento dentro do táxi. E aí Edson Fachin foi e revelou o relatório, né, disse que era muito grave, que não teria como segurar essas informações por muito tempo, a imprensa fatalmente ficaria sabendo, já estava sabendo, né, de alguns pontos, e aí forçou os demais ministros a fazerem uma solução salomônica, né, como se diz. Aí, inclusive, eu estava vendo hoje no podcast, não lembro exatamente qual, mas teve uma suspensão da reunião. A reunião foi tão tensa que por volta das 8 horas, um pouco antes das 8 horas, teve uma paralisação, os ministros saíram, foram jantar, alguma coisa do tipo, depois voltaram já com um acordo firmado, pronto, vamos fazer assim, vamos transcrever a nota, todo mundo assina e vai ficar tudo bem. Agora, detalhe, né? Se o relatório da PF realmente aponta indícios de crimes cometidos por Dias Toffoli, como todo mundo está dizendo que realmente acontece, teria que, no mínimo, ir para a Procuradoria-Geral da República e para o Conselho Nacional de Justiça.